e que tememos ao Senhor. Nós temos uma ordem do nosso Deus de não só temê-lo e glorificá-lo, mas também de servi-lo. E é isso que viemos fazer esta manhã. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós sempre que iniciamos o culto, Senhor, escutando a Tua voz da Santa Convocação, é necessário sim, Senhor, que nós temamos a Ti, porque Tu és um Deus santo, que não habita com iniquidade alguma, Senhor, um Deus que é totalmente bom, justo, e por isso, Senhor, conhecendo as Tuas perfeições, conhecendo quem Tu és, é claro, Senhor, que reconhecendo a nossa natureza, nós Te tememos. Mas não Te tememos, Senhor, a ponto de nos afastar de Ti, porque também sabemos que o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo para nos resgatar do império das trevas, e porque, Senhor, a obra dele nos alcançou, e porque o Senhor nos vê por meio dele, regenerados, Senhor, no Teu Filho, justos no Teu Filho, nós podemos, mais uma vez, nos aproximar de Ti, Senhor. E hoje, com temor, Senhor, sim, no nosso coração, queremos Te glorificar, Te servir e declarar, Senhor, para esse mundo todos os benefícios que o Senhor tem feito pelo Teu povo. Por isso, Senhor, nos ajuda a sermos fiéis durante todo o culto, durante todo o serviço, para que façamos tudo, Senhor, conforme a Tua palavra, e com todas as e pedimos também para que o Teu Santo Espírito nos auxilie, para que as disposições, as nossas afeições e as disposições, Senhor, do nosso coração estejam adequadas também ao Teu serviço. Em tudo isso, Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, de pé, nós vamos cantar o Salmo de número 46. Aleluia.
21 ao 25. Esse texto será o texto que usaremos para nos conduzir no nosso momento de contrição diante do Senhor. Romanos, capítulo 7, versículo 21 até o versículo 25. Diz assim: Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele é um texto que é um pouco disputado teologicamente, mas não é a motivação nossa aqui falar dessa disputa sobre, e a disputa se dá, as pessoas vão tentar dizer se o apóstolo Paulo aqui já era convertido ou se ele está falando de antes de ser convertido. Mas o que fica claro aqui no texto é que o apóstolo Paulo, ele teve suas vontades, a sua mente transformada pelo Evangelho. E dado que essa mente dele foi transformada pelo Evangelho, ele começa, a partir da lei de Deus, a refletir que, apesar de ele ter deleite na lei do Senhor, apesar de Deus ter transformado o coração dele e ele ter vontade de servir o Senhor, ele consegue verificar, por conta daquilo que nós chamamos da pedagogia da lei, que já aprendemos aqui, do espelho que a lei de Deus nos mostra os nossos pecados, e ele consegue ver, apesar disso, dentro dos meus membros, ainda eu vejo maldade, ainda eu vejo pecado. E veja, nós podemos encarar esse texto, ou pelo menos duas coisas que podemos encarar nesse texto, quando nós encontramos essa verdade. Se nós somos honestos com quem nós somos, nós vamos sim perceber que nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo, mas também, por outro lado, vamos ver que muitas vezes nós pecamos contra esse Deus. E esses dois pontos é que, por um lado, você pode ser tomado de tristeza pelo seu pecado, a ponto de uma autocomiseração, a ponto de você se colocar para baixo de tal maneira onde você se afasta de Deus, ou que Satanás utiliza desses sentimentos de tristeza para mostrar que de repente você não é filho de Deus, ou um outro risco, você já vê tanta normalidade no seu pecado, na sua maldade, a ponto de que essa lei de Deus não lhe dá mais o sentimento que Paulo declara aqui. Você não tem mais odiosidade ao pecado que você comete, você não tem mais essa clareza dessa guerra entre o homem interior e os seus membros e a carne, e você acaba sendo alguém que está com a mente cauterizada. Deus nos chama, meus irmãos, essa manhã, para que sim, consideremos com a odiosidade que precisa ser considerado o nosso pecado, que encaremos isso como um conflito, mas que nós façamos como o apóstolo Paulo, que depois vocês vão ver no capítulo 8, falando tantos benefícios de como ele se alegra no Senhor. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo. Odiemos o nosso pecado, nos entristeçamos com eles, mas corramos para os pés de Cristo, porque Ele, que é o nosso advogado, como vimos no domingo passado na pregação, Ele que tomou o nosso pecado e que se colocou no nosso lugar, é por conta dele que nós podemos nos aproximar de Deus, pedir perdão e saber que Ele não só perdoa o nosso pecado, mas que por meio
da pregação, da oração e da ação do Espírito Santo em nós, ele vai fazer com que cada vez mais corramos a carreira de sermos cristãos semelhantes a eles, e ele vai nos transformando para que cada vez mais menos pecado seja visto nas nossas vidas e mais a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, até chegar o dia, na volta do nosso Senhor, que nós não mais pecaremos contra o nosso Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós sabemos quem nós somos e por isso, na Tua Santa Convocação, Senhor, nós declaramos que tememos ao Senhor. O Senhor é santo, não habita, Senhor, com iniquidade. E no momento, Senhor, como esse, que nós somos confrontados com Tua lei, mostrando, Senhor, que apesar de sermos transformados pelo Teu Evangelho, Senhor, pela aplicação dele, pelo Teu Santo Espírito, nós ainda, Senhor, cometemos pecado, ainda, Senhor, temos maldade nos nossos membros. E por isso, Senhor, nós entendemos como o Senhor considera o pecado. Mas também, Pai, sabemos que quando nós confessamos o nosso pecado no coração contrito, arrependido, Senhor, em Cristo o Senhor nos perdoa. Por isso, Pai, nós queremos te pedir, dá essa noção, Senhor, de realidade para nós, para que, olhando, Senhor, para a Tua lei, conseguimos fazer o que o apóstolo Paulo fez, reconhecer os nossos pecados, Senhor. Que à medida, Senhor, que nós venhamos a ver esses pecados em nós, que possamos nos entristecer com eles, Senhor, lutar contra eles, abandoná-los, arrependidos, Senhor, por ter ferido a Tua lei. Mas não, Senhor, de uma forma que isso venha nos trazer tristeza de tal forma que venhamos a pensar que nós não somos os Teus filhos, Senhor. Nós somos Teus filhos. Cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E por isso, Senhor, faz com que, por meio desse arrependimento contrito, nós possamos nos aproximar de Ti, buscarmos de Ti, Senhor, mais forças para vencer o pecado, Senhor. E, consequentemente, cada dia mais parecer com Teu Filho. Aceita, Senhor, o pedido de perdão da Tua Igreja. No nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós temos a certeza desse perdão em Cristo Jesus e por isso também sabemos que o nosso Deus, Ele nos escuta. Peço que os irmãos abram comigo agora a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 5. E em seguida vamos fazer a nossa oração pastoral. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 5, diz assim: Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus, persevera em súplicas e orações, noite e dia. Amém. Se falamos, meus irmãos, do benefício da pregação do Evangelho, para confrontar quem nós somos, confrontar os nossos pecados, e temos visto o tamanho do benefício que Deus nos deixou por meio da pregação do Evangelho, também façamos o uso desse grande benefício, das súplicas e das orações. Isso aqui, meus irmãos, não só é confiarmos no Deus que é todo poderoso e por isso Ele pode realizar todas as coisas, mas também é demonstrarmos claramente a total dependência que nós temos desse Deus que é todo-poderoso. Para dizermos a esse Deus que nós não só confiamos que Ele tem o poder para resolver tudo e para coordenar todas as coisas, mas nós sabemos também que é por meio dessa providência dEle que as coisas acontecem na nossa vida, e confiantes nessa providência dEle, nós podemos orar ao nosso Senhor. E vamos fazer isso agora. Vamos orar pela pregação do Evangelho, que vai ser ministrado pelo reverendo Erivan. Vamos agradecer ao Senhor pela congregação.
E pedir para que o Senhor abençoe todo dia, pregação, manhã e noite lá na congregação, essa festividade que os irmãos estão, que todos nós estamos comemorando, e pedir também para que o Senhor traga de volta em segurança os irmãos que são aqui de Campina Grande, que estão lá, e que ou amanhã ou ainda essa noite vão estar de volta conosco. Oremos ao Senhor. Senhor, nós não declaramos apenas de boca que o Senhor é todo-poderoso. Nós confiamos nisso, nós cremos nisso. Nós não simplesmente, Senhor, oramos como um ato mecânico, mas porque sabemos que o Senhor nos escuta, que o Senhor é onisciente, e por isso o Senhor escuta cada oração nossa. E que existe sim, Senhor, um aspecto especial quando a tua igreja é reunida, Senhor, no culto solene, ela ora, Senhor, a Ti. Te agradecemos, Senhor, por esse benefício, por esse meio de graça, em saber que o Senhor escuta pecadores, Senhor, como nós. E por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa a pregação da Tua palavra essa manhã, que será pregada pelo reverendo Ivan, Senhor. Dá intrepidez para o Teu servo, ousadia. Dá fidelidade, Senhor, para que ele pregue com a autoridade que provém da Tua palavra, Pai. E certamente, dessa forma, sabemos que o Teu nome será glorificado e que Tua igreja, Senhor, será edificada. Te agradecemos também, Senhor, pelos Teus benefícios e que vimos claramente eles durante todo esse ano, por meio, Senhor, da congregação, da igreja litorânea. O Senhor muito bem sabe, Senhor, das nossas orações lá no início, antes mesmo de colocarmos, Senhor, aquela congregação, do desejo, Senhor, que esse conselho tem, juntamente com toda a igreja, de ver, Senhor, mais igrejas sendo plantadas, do Teu reino avançando. E o Senhor nos deu o privilégio de não só conseguirmos, Senhor, colocar essa congregação, mas o Senhor também providenciou um pastor para nos auxiliar naquela congregação. Um pastor fiel que veio, Senhor, juntamente com sua família, contribuir para o Teu reino. Nós somos gratos, Senhor, porque também vimos durante esse ano o Senhor preservando a nós que muitas vezes, Senhor, tínhamos que ir no domingo de noite para lá e voltarmos para as nossas famílias. E o Senhor preservou os nossos caminhos, o Senhor nos trouxe em segurança. Te agradecemos, Senhor, porque temos visto o Teu Evangelho ser pregado e a igreja tem crescido, Senhor, de forma saudável. E por isso, Senhor, nós queremos dizer essa manhã que sabemos que todas essas coisas só foi possível porque o Senhor assim o fez, o Senhor assim o quis. E a Tua mão, Senhor, foi bondosa para conosco e nós podemos comemorar esse primeiro ano. Ao passo também, Senhor, que Te pedimos, abençoa a pregação do Evangelho essa manhã e essa noite, Senhor, naquela congregação. Que os irmãos tenham os lábios cheios de gratidão por tudo que o Senhor já fez. E que todos os desafios que ainda temos pela frente, Senhor, sejam colocados, assim como no início da igreja, diante de Ti, dando passo a cada passo, Senhor, conforme a Tua palavra, e esperando no Senhor, que é o Senhor que dá o crescimento e que providencia todas as coisas necessárias para lá. Te pedimos ainda, Senhor, pelos nossos irmãos que estão lá e que vão voltar, que vão aproveitar ali no feriado em João Pessoa, Senhor, para que o Senhor traga em paz nas estradas, que o Senhor os proteja e que também, Senhor, o Senhor faça o mesmo com as nossas famílias. Que durante todo esse dia possamos refletir na Tua glória, pensarmos, Senhor, nas coisas do alto, deixarmos de lado todas as nossas preocupações da semana e pensarmos, Senhor, sim, em como vivermos uma vida que glorifica mais o Senhor, de forma efetiva e não teórica. Em tudo isso, Senhor, nós colocamos
tudo isso, Senhor, nós colocamos diante de Ti, crendo no Senhor, que é todo poderoso para fazer isso e muito mais, Senhor, do que nós esperamos. Amém. Seguimos então, Senhor, meus irmãos, em pé, com a leitura continuada da palavra. Nós entramos agora não, já estamos, na primeira carta aos Coríntios. Vamos entrar agora no capítulo 14. Nós vamos ler todo o capítulo. Primeiro Coríntios, capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio da revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que os instrumentos inanimados, como a flauta ou cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som de cerco, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao lado. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se eu bendizer-lhes apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entendo o que dizes, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim os ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar alguém incrédulo ou indouto, ele é por todos convencidos e por todos julgados. Torna-se-lhe manifesto o segredo do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando nos reunis,
Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejais mais do que dois, ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conversem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconhece ser esse mandamento do Senhor, o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém? Deus bendiga a leitura da sua santa palavra. Vamos agora, meus irmãos, cantar o Salmo número 40, versículos de 1 a 10, e em seguida vamos escutar a exposição da palavra de Deus. Só
os irmãos da nossa igreja, na congregação de João Pessoa. Hoje pela manhã quem pregará é o reverendo Rogério e à noite será o pastor Augusto. E hoje, acredito que a maioria dos irmãos já devem conhecer, pelo menos de nome, o reverendo Arivan, que é da Igreja Presbiteriana em Queimadas, é o atual também presidente do nosso presbitério, e é uma honra pelo assistir, que o Senhor abençoe a pregação, os irmãos recebam o prêmio. Queridos, graças e paz. Quero falar da minha alegria de poder estar aqui, rever alguns irmãos, e poder compartilhar nesse momento com essa amada igreja. Essa igreja que nós vimos nascer, Prefeito Cristiano, Presbítero André e mais irmãos. Nós vimos essa igreja nascer, acompanhamos os primeiros passos do reverendo Augusto, vimos como Deus o usou. E hoje nós chegamos e encontramos esta igreja celebrando já o primeiro ano de uma congregação, e isso alegra o nosso coração. Eu compartilhava com o reverendo André sobre esse momento, como é bom, como é muito satisfatório nós podermos plantar igrejas, Eu creio que quem planta uma igreja, ele recebe de Deus uma experiência ímpar. Deus nos deu a oportunidade de plantarmos algumas igrejas. A igreja em Queimadas já está lá há 15 anos, vamos completar agora no mês de março do próximo ano. Tivemos a oportunidade também de plantarmos uma igreja em Aroeiras, um tempo muito bom. Tivemos uma experiência também lá em Itabaiana, uma outra experiência muito boa. E eu fico feliz em poder nessa manhã estar aqui vendo esta igreja com essa visão, plantar igrejas, E como foi dito, que bom que Deus tem os seus pastores, e Deus dá os seus pastores à igreja, porque a igreja é dele e ele é quem dá os pastores à igreja. Eu fico feliz em poder estar aqui nesse culto, onde Deus comissionou e colocou neste lugar o reverendo Augusto. Que as mãos de Deus e a graça do Senhor seja estendida sobre esta comunidade, sobre a vida social. Que hoje seja um dia de festa lá na Litorânea. Um dia de gratidão a Deus, porque com certeza essa igreja ainda vai gerar outras filhas, as filhas irão gerar outras igrejas que serão netas, como essa que é neta de Campina, de Joab, que é filho de Campina, e assim por diante. Nós ficamos felizes. E nessa manhã quero trazer o meu abraço da Igreja Presbiteriana Renascer em Queimadas, ao qual nós somos pastor há 14 anos. Também um abraço da Igreja Presbiteriana Renascer aqui em Campina Grande, que há 4 anos nós somos co-pastor junto com agora o pastor André Vilar. Então recebam os nossos abraços e eu vos convido a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Oséias. Nós vamos fazer a leitura apenas da parte A, do verso 3 do capítulo 6. Oséias capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura da parte A desse verso 3. Aqueles que encontrarem de pé, só para que a gente ler esse verso. Façamos o seguinte, eu vou fazer uma leitura primeiro desse verso, depois a congregação faz a leitura também apenas da parte A. O texto nos diz: então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A congregação, portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus
Que este seja o desejo do nosso coração nessa manhã. Que o Senhor se revele a cada um de nós. E que assim, Senhor, possamos conhecer aquele que de fato é Deus, triuno, único e soberano sobre todas as coisas. Abre o nosso entendimento nessa manhã e ministra a Tua palavra por meio do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Que sejamos terras, Pai, férteis, para que possamos também germinar e frutificar a Tua palavra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, interessante que nós conhecemos o contexto em que foi ditas essas palavras. O povo se desviava da verdade, mas o povo sabia que o desvio da verdade, o pecado, trazia consequências. E quando alertado das consequências que o pecado poderia trazer, o povo tentava ludibriar a Deus, fazendo os falsos pactos com o Senhor, ou falsos compromissos de aliança e de fidelidade a Deus. Era como se eles dissessem: nós sabemos que o pecado tem consequência, então vamos buscar uma aliança. Quem sabe se nós mostrarmos um falso arrependimento, ou quem sabe se porventura dermos a entender que estamos de fato arrependidos, quem sabe vem a mão de Deus e nos livra das consequências do nosso pecado. Só que o povo fazia isso tentando enganar a Deus. Era como se dissesse: quem sabe Ele possa ver em nossos atos algo que possa dizer: eu vou perdoar os seus pecados. Mas aquele povo não estava convicto do coração, não havia um verdadeiro quebrantamento, não havia de fato, irmãos, ali o querer deixar o pecado. E é dentro desse contexto que o profeta Osés vai levantar para levar ao povo ao entendimento que nós precisamos conhecer de fato a Deus, para que não possamos tratar a Deus como criança, que a gente pode, quem sabe, enganá-lo, ou quem sabe com nossos artifícios humanos, fazer com que Ele possa, sabe, ser levado a olhar para nós e para as nossas ações e não conhecer a intenção do nosso coração. E quando nós vemos essa tradução revista atualizada, o texto diz: conheçamos e prossigamos de conhecer. Mas na nova versão transformadora, o texto fica mais interessante porque o tradutor diz o seguinte: como precisamos conhecer ao Senhor, e busquemos este conhecimento. Tem uma tradução que eu gosto muito, que é a nova versão internacional desse texto especial, porque ele mostra uma coisa interessante. Essa tradução na nova versão internacional diz: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecer. Por que eu gosto dessa tradução? Porque ele dá a ideia de conhecer o Senhor. Precisa-se haver dedicação, esforço. Porque o que nós estamos vendo aqui são dois imperativos por parte de Deus, usando o profeta Osés. Primeiro é que nós devemos conhecer ao Senhor. Mas o segundo imperativo é que nós devemos prosseguir deste conhecimento. Então, queridos, é sobre isto que nesta manhã nós gostaríamos de falar. Sobre o ser de Deus. Sobre o conhecimento do ser de Deus. Sabe, irmãos, nós não poderíamos de fato conhecer a Deus se Ele não se revelasse. Tudo que nós conhecemos de Deus, conhecemos por meio da sua revelação. E, claro, Ele se revela nas suas obras ou nas obras da natureza. Nós vemos Deus se revelando, queridos, no desenrolar da história, porque Ele é o Senhor da história, Ele que conduz toda a história. Nós vemos Deus se revelando até mesmo na constituição da natureza humana. Mas nós vemos Deus, sabe, especialmente se revelando naquilo que diz a sua palavra. Sabe, nós vemos Deus se revelando, queridos, à luz da sua palavra. E claro, as duas primeiras revelações, ou a terceira revelação, as duas primeiras melhor, pela natureza e pela história, elas não possuem, na verdade, qualquer conotação redentora. Deus se revela por meio da natureza, por meio da história, mas isso aqui não tem uma conotação redentora. Mas a revelação por meio da palavra, a revelação por meio das Escrituras,
ela é totalmente verbal por parte de Deus e redentora. Busca justamente trazer o homem, ela tem essa conotação totalmente redentora. E essa revelação, queridos, verbal, escrita, revelada em meio às palavras e às escrituras do Senhor, de fato ela nos fornece todo o conhecimento necessário para a nossa salvação. É por isso que a bandeira do Sola Escritura continua em voga para nós. Nós cremos que somente por meio da palavra de Deus é que nós encontramos o que nós precisamos para a nossa salvação. Não há outro compêndio teológico que venha nos trazer novas revelações acerca daquilo que nós já temos como revelado na sua palavra para a nossa salvação. Interessante, queridos, que algumas pessoas não concordam muito com isso. Sabe, nós precisamos entender que nós não temos outra fonte de revelação da divindade do Senhor, a não ser por meio da sua própria revelação, que é a palavra de Deus. E aqui eu cito o que disse C.S. Lewis. Ele disse uma frase que vai nos dar um entendimento acerca dessa assertiva. Ele disse: quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende dele. Se ele não se quiser revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. Então, queridos, a revelação de Deus está aqui, mas é Deus que se deixa revelar para cada um de nós. E não temos outra fonte de revelação a não ser a sua própria palavra. Essa revelação, queridos, que nós temos hoje em mãos, ela vai nos dar, querido, tudo aquilo que nós precisamos acerca do conhecimento de Deus, acerca do conhecimento da nossa salvação. E por isso, nós não precisamos de nenhum outro compêndio para buscarmos o conhecimento acerca da nossa salvação. É interessante que as pessoas não gostam desse termo, como nós vimos aqui na Nova Versão Internacional, esforçar-se para buscar o conhecimento de Deus. Alguns querem esse conhecimento e acham que esse conhecimento vem por osmose. Eu não sei se você já ouviu pessoas dizerem que eu já vi pregador fazer isso, né? Chegar, eu já vi, o mais incrível que pareça, alguém abrir a Bíblia e dizer: olha, hoje eu estou aqui para ministrar, mas não tive tempo de fazer a leitura bíblica, mas enquanto eu estava ali, Deus me deu a revelação da palavra e eu vou ministrar. Isso dói no nosso coração, porque a gente começa a perceber que o que essas pessoas estão tentando mostrar é que elas recebem aí, por osmose, uma revelação especial que não é dada a mim nem a você, e que elas agora estão ali para ministrar para a igreja uma palavra vinda fresquinha, novinha lá dos céus. E isso não é novidade. Você tem uma ideia de uma conferência da igreja Vineyard, mais conhecida como Igreja do Leopoldo, né? Interessante que um dos conferencistas, ele disse uma frase interessante. Ele disse que, na verdade, a questão da revelação ou da supremacia da palavra de Deus, como a Bíblia sendo a única e última regra de fé e prática, isso aqui, queridos, na verdade não estava mais em voga. Ele chega a dizer que isso é uma doutrina de demônios. Eu fiquei pensando: puxa, como é que alguém consegue dizer justamente uma coisa dessa? Então, queridos, para algumas pessoas, infelizmente, acham que doutrinas é apenas um montoado de pensamentos humanos. E as pessoas, infelizmente, elas estão vivendo um momento em que, quando se fala em doutrina, quando se fala em teologia, as pessoas criam, sabe, uma certa barreira e não gostam de ouvir sobre esses conceitos. Isso, infelizmente, é uma verdade. E para algumas, para essas pessoas, a doutrina significa apenas um amontoado de ideias humanas e é terra árida, que eles não gostam de adentrar. Para alguns, queridos, a teologia é simplesmente o pensamento ou opinião de homens. Mas eu preciso dizer para os irmãos que eu entendo que uma teologia sadia, ela é uma tentativa séria e justa de buscarmos um entendimento correto da revelação que Deus faz de si mesmo nas Escrituras. Então, queridos, é verdade que enquanto alguns círculos eles vão entender que a doutrina, sabe, ela e a teologia
teologia ela tem sido apresentada como sempre apenas pensamento de homem, nós entendemos, queridos, que nós temos uma revelação maior que a Bíblia. Mas nós precisamos também nos esforçar para compreender essa palavra. Porque a compreensão, o entendimento desta palavra, ela vai mudar todo o nosso ser. Porque perceba, se nós abdicamos o título de servos de Deus, se nós falamos que servimos ao Senhor, e nós não nos esforçamos nem mesmo em conhecer aquele a quem nós estamos servindo, aquele a quem nós estamos colocando o nosso serviço, se não há um esforço, se não há um querer da busca do conhecimento deste Deus, ao qual nós, abdicamos o seu senhorio sobre nós, a nossa servidão a Ele, no mínimo é inconsequente da nossa parte querer falar desse Deus para outras pessoas, se eu mesmo não tenho conhecimento deste Deus a quem eu chamo de Senhor. Então, queridos, é justamente sobre isso que nessa manhã nós gostaríamos de falar. Porque nós entendemos, queridos, que a teologia, quando ela é formulada com base na revelação divina, queridos, ela implica em conhecer esse Deus que deseja se revelar para cada um de nós. E é isso que eu entendo e me proponho nessa manhã. Buscarmos entender melhor o nosso Deus, conhecer o seu caráter, para que com o conhecimento do seu caráter possamos aplicar isso na nossa vida como servos. E assim nós possamos, ser impactados com o conhecimento de Deus. E é justamente isso que nessa manhã nós vamos ver na palavra do Senhor. Veja, longe da teologia ser apenas um mutuado de pensamentos humanos, nós vemos que, na verdade, por meio dela, Deus se revela para nós também. E a noção que nós tivermos desse ser divino, a noção que nós temos da sua obra, são esse fundamento que nós precisamos para, de fato, formar o nosso conceito doutrinário e assim passarmos a vivenciar e viver o Deus a quem nós servimos com a prática daquilo que nós vivemos, aprendemos e podemos passar para outros acerca desse Deus. Então, queridos, todos nós estamos aqui, sabemos que tudo que nós viemos a saber de Deus está revelado na sua palavra. Então, quando eu estudo a palavra de Deus, isso causa um impacto na minha vida. Não tem como, quando você passa a estudar a palavra de Deus, não ser impactado com as revelações desse Deus por meio da sua palavra. Nós somos mudados, transformados a cada leitura, porque nós somos impactados, confrontados com o ser de Deus, confrontados com seus atributos. Nós somos confrontados, queridos, com a nossa humanidade totalmente corrompida e infinita diante de um Deus santo e infinito. E isso é o que mostra o impacto. Então, eu entendo que quando nós estudamos o ser de Deus, os seus atributos, nós estamos estudando, queridos, sobre o caráter de Deus, conhecer Deus, porque enquanto nós estivermos estudando os atributos de Deus, com certeza algumas coisas vão acontecendo em nós. Nós vamos sendo transformados, mudados, melhorados em conhecer o caráter de Deus, em conhecer os seus atributos. E qual é o modo único de conhecer esse Deus? O único modo de conhecer a Deus hoje é através do estudo do seu caráter, conforme está revelado nas Escrituras. Então ninguém hoje pode ter outro tipo de conhecimento, Mas sabemos que é verdade que há muitos que proclamam, como eu disse, esse conhecimento vindo diretamente dos céus, ou alguns proclamam esse conhecimento que recebem como osmose, sem que haja esforço, sem que haja leitura, sem que haja meditação, sem que haja de verdade as práticas das doutrinas espirituais, mas que de repente tudo se abre e eles recebem isto como uma nova revelação. Mas não é isso que nós acreditamos. Nós não entendemos assim. Há alguém que recebe palavras fresquinhas vindo dos céus, e como eu disse para vocês, o professor do Seminário Teológico de Dallas, nessa conferência do Vineyard Movimento lá na Austrália, ele chegou a dizer que a doutrina da suficiência das Escrituras é demoníaca. A doutrina da suficiência das Escrituras é demoníaca, porque eles abdicam um conhecimento que não necessariamente precisa estar na Bíblia. Então, queridos, isso não é o que a Escritura diz, pelo contrário. Quando nós vemos Hebreus, no capítulo 1, verso 1, nós encontramos um texto muito interessante que diz o seguinte:
Veja o que o texto nos diz. Mas este afirma que nesses últimos dias, Deus, Ele tem nos falado por meio do Filho. E o próprio Filho também nos diz isso. João, escrevendo no capítulo 14, verso 24, vai dizer uma coisa interessante. Diz que quem crê em mim, crê nas minhas palavras. Ou, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. O próprio Cristo está dizendo, olha, se você crê em mim, você de fato vai crer nas minhas palavras. Agora, se você não me ama, você não guarda as minhas palavras. Isso nos dá a ideia justamente daquele entendimento que nós vimos na nova tradução, na versão internacional, que diz, olha, nós devemos nos esforçar em conhecer a Deus. E esse esforço deve ser contínuo, eu tenho que buscar a Deus. E ele só se revela, segundo o escritor de Hebreus, nesses últimos dias, por meio do Filho. E nós temos a revelação final em nossas mãos. Nós temos o cano sagrado em nossas mãos. Toda a revelação está aqui. Então eu tenho que buscar a conhecer. Mas onde eu vou buscar esse conhecimento? Na palavra de Deus. Somente no meio, queridos, da igreja, da congregação, no estudo da sua palavra, buscando esse conhecimento, é que Deus de fato Ele está se revelando para nós. Por isso, quando nós estamos aqui nessa manhã, buscando entender o caráter de Deus, nós estamos buscando o conhecimento de Deus. E não tem outra fonte a não ser a palavra de Deus. Então, queridos, eu entendo que o único modo de se conhecer o caráter de Deus é justamente conhecendo Deus, e esse Deus que está revelado nas Escrituras. É justamente isso que nós temos na suficiência da revelação da Escritura. E por isso, nossa bandeira do Sol da Escritura nunca deve baixar, não pode ficar nem a meio mastro, tem que estar sempre tremulando, queridos, tem que sempre estar nas alturas, e não podemos deixar de ecoar na nossa mente, no nosso coração, o conhecer e o prossigamos em conhecer a Deus. Então as Escrituras, elas nos revelam a natureza de Deus e nos mostram tudo o que se pode ser conhecido acerca do caráter de Deus. Ela nos abre esse leque. Então, queridos, o que passa disso é fonte indigna de revelação de Deus. A fonte digna da revelação do Senhor é a sua palavra. Então, enquanto uns vão abdicar de que não precisam de esforços para conhecer o Senhor, que tudo acontece por osmose, por revelação, e aí nós ouvimos tantas pessoas falando sobre novas revelações que eu não consigo entender, porque se é nova revelação não me serve, porque tudo que foi revelado já está na Bíblia. Se é nova revelação não me serve, eu já tenho tudo revelado. O que Deus queria de fato revelar para nós está aqui na sua santa palavra. Então, queridos, quando eu estudo o caráter de Deus, há um impacto em nossas vidas. Nós não ficamos no mesmo. É por isso que a igreja é chamada a conhecer o Senhor, para que a gente receba esse impacto do conhecimento do caráter de Deus. E como nós vimos, o caráter de Deus, ele deve ser usado para nós como fonte de revelação, porque quando eu conheço o caráter de Deus, sabe, queridos, eu vou colocando isso em prática na minha vida. Eu estou sendo confrontado e vou analisando que aquele caráter que Deus se revelou, eu posso aplicá-lo também na minha vida. E, por exemplo, quando o caráter de Deus é revelado, ele deve ser usado, né? E usado para, de fato, ser a fonte de todo o padrão moral para a raça humana. É conhecendo o caráter de Deus que eu coloco um padrão de moralidade. Então, se eu sou impactado com o caráter de Deus, eu olho para o meu caráter moral e vou olhando aonde de fato eu posso me encaixar dentro desse padrão moral de Deus. Então, querido, todas as coisas que de fato nós vemos na palavra de Deus é nos conduzindo a sermos parecidos com o Filho de Jesus Cristo, porque esse é o estágio final de cada um de nós. Nós estamos sendo transformados para que um dia nós possamos ser semelhantes ao Filho de Deus. Isso vai acontecer no estágio final, mas enquanto nós estamos aqui, somos impactados pelo estudo da palavra, pelo conhecimento do caráter de Deus, e assim, passo a passo, de conhecimento em conhecimento, eu vou melhorando, principalmente no que diz respeito à minha moralidade. Então, queridos, os homens do nosso tempo, na verdade, parecem que estão vivendo mais ou menos da mesma forma que viveu os homens dos tempos dos juízes lá em Israel, porque
Em Juízes capítulo 21, verso 25, o texto diz que cada homem fazia o que estava mais reto segundo o seu coração. Era assim, queridos, que eles viviam naquela época. Cada um fazia o que lhe parecia mais reto ao coração. Se nós, de fato, entendermos que o coração é enganoso, então, quando o homem ele vive apenas pelos desejos ou pelo impulso dos seus corações, ele corre um grande risco de estar andando em caminhos muito perigosos, caminhos de engano. Então, queridos, e por que esses homens faziam isso naquela época dos juízes? Porque para eles não havia norma, para eles não havia um padrão fixo de comportamento, porque não havia um rei que lhe apontasse o caminho. E como não tinha ninguém que lhe apontasse o caminho das regras, dos padrões, cada um fazia o que queria. E quando de fato nós olhamos para o dia que nós estamos vivendo, querido, nesse advento do pós-modernismo, nós começamos a perceber que os padrões morais que historicamente, irmãos, foram estabelecidos para a conduta humana, são totalmente agora questionados em todos os seus aspectos. Parece que nós estamos retornando ao tempo dos juízes, em que cada homem segue a inclinação do seu coração, e isso é um grande risco. Nós vemos, irmãos, que o relativismo moral, ele tomou conta da sociedade, e tomou conta que ele, de uma forma que cada um faz como quer, sabe? Porque na verdade não se crê que haja uma lei aonde de fato essa lei moral possa ser o fiel da balança, onde eu possa analisar o certo e errado por meio desta verdade. As pessoas não estão com essa verdade em suas mentes. É interessante que alguns anos atrás nós tínhamos mais facilidades de questionarmos o que era certo e o que era errado, porque a gente tinha ali um padrão moral estabelecido pela cultura dos nossos pais, sabe? Que nós olhávamos isso aqui não é certo, isso aqui está errado, e nós precisávamos apenas olhar o comportamento dos nossos pais, dos nossos antepassados, pela conduta moral que eles tinham, e a gente tinha esse tempo. Hoje, com esse advento do modernismo, do pós-modernismo, nós estamos com dificuldade, porque você não tem mais aquele fiel da balança, porque todos os alicerces, sabe, daquilo que era a conduta moral está sendo afetada. Até para você definir, se você não tiver uma conduta, queridos, sabe, olhando para a Bíblia, se você for buscar essa conduta moral olhando para o mundo, você vai encontrar dificuldades até mesmo achar o fiel da balança. E por isso, nós temos que olhar para o caráter de Deus. Porque olhando para o caráter de Deus, nós temos um padrão moral. Aí sim, eu vou definir com muita clareza o certo ou o errado. Eu vou definir com muita clareza aquilo que de fato pode ser feito e o que não pode ser feito em termos de caráter, em termos de moral. Então, irmãos, nós percebemos justamente isso, essa razão aqui que de fato essa sociedade contemporânea, ela anda meio que perdida moralmente, ela anda sem parâmetro para julgar o certo e o errado. Deixa-me fazer aqui só um pequeno testemunho em breve. Nós tivemos uma reunião uma certa vez lá em Queimada, na Câmara dos Vereadores, e não sei se os irmãos devem estar lembrados, houve um assassinato lá em Queimadas, assim, com requinte de crueldade. Uma jovem foi morta e jogaram ela numa caixa, daquelas caixas que é da cacheta, né? Que tem aqueles canos grandes de boqueirão, trazendo água, e jogaram ela lá, e depois, muito tempo, foi encontrado o corpo dessa jovem. Bom, o fato é que havia uma audiência pública lá na cidade de Queimadas, na Câmara dos Vereadores, para tratar sobre este assunto, de como de fato poderíamos dar mais segurança às escolas, principalmente na zona rural da cidade de Queimadas, com aquela patrulha, né, escolar. Bom, e eu não fui convidado para essa reunião, mas eu vi, né, na internet, e achei interessante. Eu disse, puxa, eu vou ver o que é que está aqui, quais são os tópicos que vão ser discutidos. Interessante que no meio disso tinha uma discussão que não tinha nada a ver com a morte da menina. Um representante do governo do Estado ia falar lá sobre a questão de ideologia de gênero. E aquilo, poxa, é um assunto que a gente não consegue fazer essa ligação imediata, não é? E eu fui para aquela reunião. E depois de algumas palestras, né, e aqueles que estavam defendendo
trazer de volta a patrulha escolar e a segurança dos nossos filhos lá em Queimadas, começou a palestra sobre a ideologia. Eu fiquei assistindo e depois havia uma inscrição para quem quisesse participar daquela conversa. Eu me inscrevi e quando chegou a minha vez eu falei, olha, eu estou aqui, não fui convidado, né, assim, formalmente, mas como é a casa do povo, é uma audiência pública, estou aqui. Me apresentei como pastor, não é? E fiz um questionamento àquela representante do Estado. Eu perguntei, doutora, me desculpe se eu vou ser, talvez aqui, mal compreendido, mas eu não consigo fazer essa ligação imediata dessa engrenagem. Segurança pública, um assassinato por requinte de crueldade, uma mãe que está ali sofrendo, a mãe era participante do sindicato dos agricultores de Queimadas, um grupo de mulheres que estavam lá assistindo aquela mãe, e eu não consigo encaixar essa engrenagem dessa palestra no fato que ocorre. Então, a senhora falou e ficou tudo muito bonito, uma roupagem muito linda, e a senhora soube colocar as palavras muito bem, mas eu gostaria que a senhora dissesse a verdade sobre, não é, a ideologia de gênero. E ela se levantou e disse, olha, primeiro quero dizer uma coisa, o senhor pediu para falar a verdade. Eu digo, justamente, eu disse, eu quero dizer ao senhor que a verdade que o senhor quer ouvir não é a verdade que eu tenho, porque a verdade é relativa. E perceba, a verdade é relativa. Aí eu disse para ela, eu tive que parar de dizer, doutora, mas a verdade é relativa, eu não consigo entender uma verdade relativa. Porque ou é verdade ou não é, não existe meio à verdade. Não existe uma verdade relativa, né? Relativa. Ela só fez o seguinte, entenda, esta é a minha verdade. Você tem a sua verdade. E parou o assunto. E parou o assunto. Não mais discutiu. Então perceba, o mundo que nós vivemos hoje é desse tipo. Esta é a minha verdade. Fique com a sua verdade. Mas a gente não tem um parâmetro para que a gente possa olhar quem de nós está com a verdade. Porque se há uma difusão de entendimentos, uma discordância sobre essa verdade, no mínimo ela precisa ser discutida. E é por isso, queridos, que quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós temos aqui um fiel que vai nos mostrar o que é verdade e o que é mentira de uma maneira muito clara. Então, olhando para o caráter de Deus, nós não podemos ver uma verdade relativa, nós vemos uma verdade absoluta. O próprio Cristo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe uma verdade relativa. Então, ela é absoluta. Por isso, queridos, que eu preciso entender que, conhecendo o caráter de Deus, eu vou ter esse fiel da balança que por vezes está perdido quando eu olho com esses parâmetros para julgar o certo e o verdadeiro, que é, sabe, tido como normal ou anormal, olhando para este mundo. Então eu vejo que o caráter de Deus ele deve ser usado como fonte de toda a moralidade humana. Mas também eu entendo que a ausência de conhecimento do caráter de Deus conduz à idolatria e a outros pecados odiosos. Queridos, por que as pessoas de fato não conhecem a Deus, o Deus verdadeiro? O que acontece? Elas acabam adorando falsos deuses. Elas passam, por desconhecimento do verdadeiro Deus, a adorar deidades da sua própria imaginação. Elas passam a adorar ídolos criados pelo seu coração. Por quê? Porque não conhecem o verdadeiro Deus. Não se esforçaram em conhecer, em buscar esse conhecimento. E por não conhecer o verdadeiro Deus, elas adoram aquilo que o seu coração cria, a deidade criada por suas mentes. Mas sabe, como já disse Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E ele vai criar ídolos e mais ídolos, porque o homem, ele é esse ser por natureza, um ser espiritual, ele vai querer criar esses ídolos. Então, quando a gente não tem o conhecimento desse caráter de Deus, a tendência é que sejamos conduzidos, principalmente a idolatria. E, consequentemente, por meio desta idolatria, há outros pecados ainda mais odiosos. Não é? Então, perceba,
A ignorância de Deus, irmãos, frequentemente ela é de fato a raiz de muitos outros males. O desconhecimento de Deus é a raiz para que os outros males sejam espalhados na nossa vida. Tudo o desconhecimento de Deus. Tozer disse uma coisa interessante. Ele disse: eu creio que raramente há um erro em doutrina ou uma falha na aplicação da ética cristã que não possa ser atribuído finalmente aos pensamentos imperfeitos, ignóbeis a respeito de Deus. E é verdade, queridos. Sabe, toda falha na aplicação da nossa ética cristã, do nosso viver cristão, está na falta do conhecimento que nós temos de Deus. Porque quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou me afinando naquilo que é o padrão. O meu desconhecimento me leva a agora cada vez mais me afastar desse padrão. Então, querido, é importante ensinar sobre o caráter de Deus. É importante estar levando a nossa família, os nossos filhos, a igreja, a buscar o conhecimento do caráter de Deus, estudar os atributos de Deus, ser confrontado com Deus que é santo, ser confrontado, queridos, com a graça e a misericórdia de Deus, vai facilitar a nossa vida, de, sabe, quem sabe estar perdoando aqueles que precisam ser perdoados. Então nós precisamos ser confrontados, queridos, e essa ignorância, ela, de fato, leva os seres humanos a praticarem abusos e viverem impiedades, queridos, que por vezes nos assustam pelo desconhecimento de Deus. Porque com certeza, se elas conhecessem Deus, se elas tivessem um padrão de caráter, elas não iriam andar por caminhos tão tortuosos. Então, queridos, o fim da pessoa que conhece ao Senhor, que busca o seu caráter, é de fato, irmãos, conhecendo a Deus, deixar a idolatria, deixar os seus pecados consequentes, porque você passa a conhecer a Deus e você começa a entender justamente naquela parte do padrão moral o que é certo e o que é errado, o que Deus condena, o que Deus aceita, e o conhecimento de Deus nos faz isso. Mas entendemos também que o conhecimento do caráter de Deus, quando nós buscamos, conhecendo esse caráter, sabe, nós haveremos de desfrutar de um melhor relacionamento com Deus. Isso é uma coisa muito clara. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu afino os meus relacionamentos com Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu consigo me achegar a Ele, porque eu estou conhecendo a Deus. Quando nós conhecemos Deus como realmente Ele é, querido, nós vamos desfrutar com muito mais fervor, vamos desfrutar com muito mais alegria desse nosso relacionamento com Deus. Nós vamos sentir alegria e vamos entender o que o salmista disse quando ele falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vamos entender porque o salmista disse que preferia estar um dia na presença do Senhor do que viver 1000 anos fora da sua presença. Porque o conhecimento de Deus nos atrai a Ele, nós somos impactados, a nossa vida é mudada, os nossos interesses, sabe, são transformados, a nossa vida ela vai ganhando contornos que vão cada vez mais ser moldados, e você vai se identificando melhor com Deus a quem você serve. Então fica mais fácil de nós olharmos para nós e entendermos que nós somos servos, porque a gente está servindo a um Deus que a gente está conhecendo, a gente está se afinando, a gente está querendo saber mais dele. Porque, seja sincero, como é que nós vamos dizer que somos servos e vamos ficar felizes em servir a quem a gente de fato não conhece ou nem tem interesse de querer conhecer? Então, eu entendo que à medida que se conhece ou que conhecemos o Deus das Escrituras, é mais fácil nós termos um relacionamento pessoal com Ele, porque o conhecimento que temos de uma pessoa, querido, no nosso meio, ela facilita o nosso modo como nós devemos nos relacionar com ela. Imagina com Deus. Porque, na verdade, nós que somos casados, você que tem filhos, você sabe, nós que somos casados, por exemplo, deixa eu usar aqui os casados, nós sabemos o que agrada e o que desagrada o nosso cônjuge. Porque nós conhecemos. Por vezes a gente sabe que vai machucá-la ou machucá-lo, porque nós sabemos que de fato aquilo não vai trazer para ela conforto. E quando nós conhecemos Deus, nós temos esse mesmo entendimento. Eu vou conhecendo Deus, então eu vou melhorando o meu caráter. Coisas que eu fazia anteriormente e não sabia que ia de encontro ao seu caráter, hoje eu sou confrontado pelo Espírito Santo e dizer: isto aqui macula o caráter santo de Deus.
isso aqui vai de encontro às ordenanças do Senhor, porque eu passei a conhecer. Por vezes nós machucamos nosso cônjuge porque não conhecemos, mas no momento que a gente fere, que tem entendimento que aquele filho a gente não volta mais a fazer, porque a gente quer estar bem com o nosso cônjuge, a gente quer ter harmonia no nosso lar, a gente quer ter harmonia com os nossos filhos, e para que essa harmonia aconteça, eu preciso caminhar dentro de um padrão que faça com que as minhas ações não confrontem aquele que está ao meu lado, mas para isso eu preciso conhecer. E é isso que eu entendo. Quando nós estudamos os atributos de Deus, vamos cada vez mais, queridos, sabe, nos regozijando naquilo que Deus é. E quando nós conhecemos, querido, uma coisa acontece em nossa vida. Nós haveremos de estar mais perto, conhecendo melhor e servindo melhor ao Senhor. Então, nós temos que entender justamente isso. Todas as vezes que nós estudamos os atributos de Deus, nós somos impactados. Isso é parecido comigo, né? A gente vai estudando o caráter, os atributos, e tem hora que você para, e ali você é confrontado de uma maneira tal que você precisa parar o que você está fazendo e pedir a Deus perdão, entrar na doutrina espiritual da meditação, da oração, e dizer a Deus: Pai, perdoa, porque o teu padrão aqui, eu estou longe, fugiu aqui desse padrão de regra. Eu estou às margens disso tudo que o Senhor quer. Então, queridos, eu entendo também que, conhecendo o caráter de Deus, não vamos apenas desfrutar do melhor relacionamento dele, mas vamos melhorar em muito a nossa adoração corporativa, a nossa adoração nesse momento, como corpo de Cristo. Quando eu conheço, com certeza, isso vai melhorar muito essa minha adoração como igreja, uma adoração corporativa. Eu entendo que um dos grandes males do nosso tempo, queridos, é justamente o modo como algumas pessoas elas cultuam o Senhor. E por vezes elas fazem isso em decorrência mesmo da ignorância e do desconhecimento do caráter de Deus. Porque você vai em alguns cultos em que você para e fica se perguntando: é verdadeiramente Deus que está sendo adorado? Ou essa pessoa verdadeiramente está entregando um culto a Deus? Nós ficamos percebendo pelas ações de algumas pessoas, e aqui eu costumo dizer que, isso não é uma frase minha, mas eu uso muito na minha vida pessoal e como pastor, que o tamanho do conhecimento que nós temos de Deus vai nos dizer o culto que eu presto a Deus. O tamanho do meu conhecimento será o tamanho da minha entrega de culto. Quanto mais eu conheço a Deus, mais esse momento solene de reunião, ele torna-se e pega o aspecto sagrado. Irmão, ser sincero, você já viu dentro de culto pessoas que são totalmente irreverentes ao que está acontecendo no culto? Pessoas que estão ministrando a palavra, está sendo feita a exposição da palavra, mas ela não está nem aí, né? Deixa eu contar aqui um testemunho pessoal. Eu não sei. Um dia nós estávamos falando sobre essa questão de reverência no culto. E nós estávamos fazendo uma explanação justamente sobre isso, e no final, depois de tudo, a explanação toda feita sobre a reverência que devemos ter e entendermos que nós estamos ali prestando um culto a Deus, nós vamos fazer uma oração, né? E todo mundo, de olho fechado, silêncio, oração silenciosa. Rapaz, lá na igreja, os irmãos já foram lá, conhecem, tem um bebedor, e tem aquele suportezinho lá para os copos descartáveis, né? Que é um barulho chato, né? Quando você puxa ele, no meio da oração, aquele barulho, todo mundo parou. E eu pensei comigo mesmo: puxa, uma mãe aí, ou um pai já percebido, deixou que a criança fosse lá na hora da oração tomar água, né? Quando eu abro o olho, não era uma criança, era um adulto que tinha escutado a ministração da palavra sobre a reverência do culto, mas ela não conseguiu absorver o mínimo de reverência no culto. Então, queridos, quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós somos levados, queridos, a melhorar a nossa adoração corporativa, porque aquilo prejudicou não somente a ela, mas a todos. Todo mundo parou e levantou o olho, é tendencioso a olhar o que estava acontecendo, porque o silêncio estava lá e foi quebrado por uma pessoa que de fato não estava naquele. E por essa razão, querido, eu entendo que é extremamente necessário
que estudemos o caráter de Deus, a fim de que possamos lhe prestar um culto que seja aceitável, um culto que esteja de acordo com aquilo que o próprio Deus prescreveu na sua palavra. Porque quanto mais conhecemos a natureza, quanto mais conhecemos o caráter de Deus, melhor lhe prestamos cultos. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, versos 28 e 29, ele fala sobre isso. Veja, ele diz o seguinte: por isso recebemos nós um reino inabalável. Recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos, e algumas traduções tem, pela qual cultuamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Veja que texto forte, não é? Então perceba, queridos, esses dois versos por si só, eles já são suficientes para mostrar justamente, queridos, que, sabe, nós somos por vezes ignorantes no culto, por vezes nós estamos cultuando a Deus sem conhecer a Deus. Estamos esquecendo, queridos, a ideia de que Deus também é fogo consumidor, e que, perceba que o texto que diz que ele é fogo consumidor está agregado justamente na maneira que nós devemos servir ao Senhor, da maneira que nós devemos cultuar a Deus. Ele vai dizer de modo agradável, com reverência e santo temor. O que é fogo consumidor? Então, queridos, eu preciso entender que, conhecendo o caráter de Deus, eu vou melhorar em muito a minha adoração corporativa como igreja, mas também a minha adoração como indivíduo. E finalizando, o conhecimento do caráter de Deus, queridos, nos faz ver a vida e o universo que nos serve, nos rodeia, com uma nova perspectiva. É o que nós chamamos de cosmovisão. O conhecimento de Deus altera isso. Deus nos ensina, queridos, a ver tudo que nos cerca do seu ponto de vista. Quando nós conhecemos a Deus, a lente que nós vamos usar para ver o mundo é a lente de Deus. E por isso os parâmetros, eles ficam muito claros para nós. Então, a ignorância acerca do conhecimento de Deus vai afetar a nossa vida e tempo também, né, daquilo que nós chamamos de cosmovisão. Porque se eu não estou olhando com a lente de Deus, com certeza eu vou estar olhando com a lente do mundo. E quando eu olho para este mundo com a lente do mundo, eu estou pegando a forma deste mundo. Porque o que vai diferenciar este mundo para nós é a visão que nós temos dele. E eu só posso ter uma visão correta desse mundo se eu estiver com a lente, sabe, da ótica de Deus. E aqui é interessante, que me permitam-me, se você puder abrir, eu quero finalizar, só para a gente ver alguns textos aqui do Salmo 73. Eu sei que vocês já ouviram muitas pregações e explanações sobre esse texto, mas permitam-me fazer, porque aqui nós vamos ver um homem que de fato encarou a vida em dois momentos muito distintos. Ele encarou a vida vendo primeiro com uma ótica do homem, uma lente humana deste mundo, e depois ele recebeu a lente de Deus para olhar para o mundo, e ele começou a enxergar o mundo como verdadeiramente ele é, porque ele passou a ser confrontado com Deus, a ver e conhecer o caráter do Senhor. Nós estamos aqui no Salmo 73, que nós conhecemos, é um salmo, né, escrito por Asaf, e o texto diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração único. A partir do verso 2, nós vamos encontrar agora o homem olhando para o mundo com a lente do mundo. E ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvelaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava, veja o motivo da queixa deste homem. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, seu corpo é sadio e médio. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasia. Interessante que isso aqui fala sobre a figura de um coração que se torna insensível, né? Os olhos saltam-lhes da gordura
do coração morto em fantasias. Veja o verso 8. Botejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Na tradução, na Nova Versão Transformadora diz: eles falam como se fossem donos dos céus, como se os tivessem criado. Veja que arrogância desse mundo. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de beber a largos sorvos. Ou por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Verso 11, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente concedei puro o coração e lavei a mão da inocência. Na tradução, na Nova Versão Transformadora diz: foi à toa que mantive o meu coração puro, foi em vão que eu agi de modo íntegro. Verso 14: pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Verso 15: se eu pensar em falar dessas palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada essa tarefa para mim. Aí veja, até o verso 16, nós estamos vendo um homem olhando para o mundo com o binóculo do mundo, vendo que os arrogantes prosperam, vendo que os ímpios estão se dando bem e nem adoecem, vendo que aqueles que maldizem do Senhor, aqueles que requerem para si até a criação dos céus, estão prosperando. E por isso ele vai dizer: será que esse tempo todo eu mantive a minha integridade, a minha fidelidade a Deus à toa? Será que isso não faz sentido, ser fiel a Deus, ter como parâmetro para que eu possa viver a minha vida, olhar para Ele, se eu quase revalei os meus pés e essas pessoas que estão aí arrogantes estão se dando bem? Essa era a ótica deste homem olhando para o mundo como seu irmão. Mas perceba a partir do verso 17 como muda quando você tira esse óculos, sabe, queridos, do homem e reveste-se agora do caráter de Deus, da visão de Deus. Veja como muda. Verso 18, verso 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim dele. Ou seja, até que eu fui confrontado agora com o caráter de Deus, até que eu tirei os olhos do mundo e passei a olhar para Deus, e tomei agora a visão de Deus e passei a olhar para o mundo. Então perceba o que ele vai ver agora. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Há quem diga que a alusão aqui, a ideia do texto original é como que se estivesse colocando uma tábua untada com sebo de carneiro, e ela fica muito lisa, e todos aqueles arrogantes que ele estava vendo lá, que na visão dele prosperava, estavam escorregando para a destruição, indo para o inferno. E no verso 19 diz: como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror, como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava enlouquecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Estava vendo o mundo com a ótica do mundo. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Perceba, enquanto ele não tinha a lente de Deus, ele estava achando que os arrogantes estavam se dando bem, que o mundo em pecado estava se dando bem, e que para ele foi uma perda de tempo manter fiel ao Senhor. Mas agora, depois que ele conheceu o caráter de Deus e foi confrontado, no verso 17, quando ele vai dizer justamente isso, aí eu atinei. Então eu passei a perceber com a lente de Deus qual era o fim. Então, queridos, o conhecimento do caráter de Deus nos faz ver a vida
e o universo que nos cerca de uma nova perspectiva, a perspectiva de Deus. E então eu encerro dizendo para os irmãos que quanto mais nós conhecemos o caráter de Deus, melhor nós conhecemos os homens, melhor nós conhecemos as consequências dos seus atos, melhor nós conhecemos o mundo que nos rodeia. Então, queridos, a nossa cosmovisão ela é alterada através das lentes pelas quais nós olhamos o mundo. Então, irmãos, Oséias nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E esse mesmo profeta, no capítulo 4, no verso 6, ele vai dizer: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Então, mais do que nunca, nós entendemos que devemos sim buscar o conhecimento do Senhor, conhecer, prosseguir e conhecer ao Senhor, para que possamos cada vez mais ter o Senhor como sendo Ele o fiel da balança, o parâmetro para a nossa vida enquanto homens aqui na terra. Que Deus nessa manhã possa nos conduzir a olhar para o Senhor e desejar conhecê-lo, mesmo que isto faça com que cada um de nós possamos gastar tempo, nos esforçarmos desse conhecimento. Mas saiba, conhecer o Senhor nunca é tempo gasto, é necessidade. Nós precisamos desesperadamente conhecer mais ao Senhor, que façamos o que nos orienta o profeta. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Senhor Deus, eu te agradeço nessa manhã por estarmos aqui reunidos com a tua Santa Igreja, e que sejamos homens e mulheres levados, testigados pelo Espírito Santo de Deus a buscar as revelações fidedignas do Deus a quem servimos por meio da tua palavra, que nunca se aparte de nós o livro da tua lei, para que assim possamos conhecer o Senhor naquilo que o Senhor se deixa revelar, e que o teu conhecimento nos molde, seja para nós, Senhor, aquilo que vai nos impactar a tornarmos e buscarmos cada dia mais ser parecidos com Cristo Jesus. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, em resposta à pregação da palavra, vamos ficar de pé e cantar ao Senhor o Salmo número 16. Amigo,
iniciando, vou fazer uma oração final. Em seguida, o reverendo Ivan, para a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela revelação da Tua Palavra, pela qual o Senhor nos convocou essa manhã, estarmos na Tua presença, em comunhão, bendizendo, exaltando o Teu glorioso nome, Pai, pela qual também o Senhor nos tirou da cegueira espiritual, que nós encontrávamos, nos colocando as lentes da Tua lei, do Teu Evangelho, nos capacitando a ver a profundidade do pecado em que nos encontrávamos e nos apontando um caminho de santidade pelo qual deveríamos seguir. Obrigado também porque por esta maravilhosa palavra o Senhor apontou, Deus, nos mostrou tudo aquilo que está reservado para aqueles que te amam e que guardam os teus mandamentos. Obrigado por fim, Senhor, porque pelo teu Evangelho o Senhor nos resgatou, nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Nós queremos te agradecer, porque tudo isso, nisto tudo, o Senhor tem nos dado muitos benefícios e nós temos tido o prazer de te louvar e de que o Senhor continue nos abençoando durante todo esse dia. Cuide e guarde do teu servo, do reverendo Ivan. O Senhor continue lhe dando o teu zelo pela sua palavra, fidelidade para ela, para que a tua igreja seja edificada pela instrumentalidade desse conteúdo. Abençoa a igreja de Queimadas, o Senhor faça-os prosperar naquilo segundo a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor reservou para eles, para que o teu reino continue crescendo, o teu reino continue sendo glorificado no meio dos teus filhos, Pai. Em nome de Cristo, nós te oramos agradecidos. Amém. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno, único e soberano Pai, que o poder, a comunhão e as doces consolações advindas do Teu Espírito, Senhor, repouse sobre cada um de nós. Repouse, Senhor, sobre nossas famílias, sobre a nossa nação e sobre todo o povo de Deus, espalhados nos quatro cantos do planeta Terra. Amém. Amém. Vamos até a porta para nos despedir de você, certo? Então, bom dia.